Boa tarde, pessoal. Valmir Lana por aqui para falar com vocês mais uma vez pela revista Trail Running e pela RTR Trail Talk, onde a gente conversa com personalidades, atletas, treinadores, tudo que envolva a corrida de montanha, corrida em trilha, ultramaratonas. E hoje a gente está trazendo aqui para conversar com vocês, como prometido, o melhor brasileiro nas 100 milhas da Patagonia Run, Murilo Pontes, que já tem um currículo extenso, apesar de ter pouco tempo que está correndo corrida em montanha, a gente vai falar sobre isso aqui, mas já chegou chutando a porta, sentando na janela e fazendo bonito aí desde quando ele apareceu na cena. Bom, Murilo, seja muito bem-vindo aqui à revista Trail Running. Eu queria primeiro dar parabéns assim, pessoalmente, assim, mesmo que seja virtualmente, pelo resultado alcançado lá na Patagonia Run. Ele foi o terceiro colocado nas 100 milhas da Patagonia Run. E eu queria que primeiro você se apresentasse rapidamente para a gente poder bater essa bola aqui rapidão. Beleza. Boa noite, Valmir. Boa noite, pessoal. Boa tarde, né? Não sei que horário o pessoal está citando. Meu nome é Murilo, sou de Piracaia, São Paulo, interior de São Paulo aqui, 90 km longe da capital. E início da Serra da Mantiqueira aqui, um pedacinho da Serra da Mantiqueira aqui, perto de Joanópolis, que o pessoal conhece bem aí também, tem uma Pedra Grande, né? É isso aí. Comecei a correr não faz muito tempo, mas quando eu comecei a correr, me apaixonei pela corrida de montanha. Foi a minha segunda corrida, já foi uma corrida de montanha, né? Primeira foi uma corrida de rua, segunda foi de montanha, me apaixonei. Passei tanto perrengue, mas me apaixonei, cara. Acho que acontece todo mundo, né? E aí, desde então, só corrida de montanha. Faço provinha de 5K só para acompanhar minha avó, que corre também. O restante, nunca Que fiz uma massa, maratona cara. de rua, ou meia maratona de rua, nada. É mesmo? É sério? Pô, sua avó corre, cara. Minha avó corre, cara, correu lá também, tem 80 anos. Ela que me incentivou a correr. Correu a Cara, Patagônia lá, os 10K lá, fez os 10K lá, cara. qual a idade dela? 80, Pô, mentira, cara. Sério? sério. Vou ter que mostrar esse bate-papo aqui pro meu sogro, então, ué. Começou a correr com 60, nunca tinha feito atividade física nenhuma, 60 e pouco. E aí começou a Caramba. correr muito na rua, né? Aí depois comecei a correr montanha, ela acompanha algumas provinhas. Lógico que não é todas, né, cara? Dá um Aham. medo, né? Mas Mas, ela, cara, vai firme. mas ela que se incentivou ou partiu de você a corrida? Cara, a corrida começou comigo uma história, assim, ela incentivou, tal, mas eu sou epilético, né? Eu tenho convulsão. E eu estava muito acima do peso em 2021 e tive um monte de crise e a médica queria aumentar a dose do meu remédio. Eu também estava com uma filha pequena, já pensava várias vezes em parar de beber e melhorar meu estilo de vida, né? E era o bomba relógio, né? Porque epilético, bebendo e tal. E aí a médica queria aumentar a dose do meu remédio. O remédio, assim, cara, ele controla, mas é um veneno também, né? Tem outros efeitos Hum, colaterais. E aí eu falei, não, vou perder peso. Aí comecei a fazer caminhada com a minha avó, ela me chamava, aí o dia que ela deu uma corridinha, eu fui acompanhar, ela não conseguia, eu falei, nossa, alguma coisa tá errada, cara. Como é que eu não consigo acompanhar, né? Aí ela corre de um poste ao outro, vai treinando todo dia que você vai pegando jeito. Cara, e foi assim. E aí cara, comecei a correr, perdi 22 quilos mais ou menos. isso em 2021? 2021. A E, chave virou em abril, maio de 2021, mais ou menos, que eu comecei a caminhar. caramba. Aí a primeira prova, corrida, foi em setembro, na provinha de rua de 5K que teve aqui na minha cidade. E, cara, eu falo que eu me apaixonei pela corrida ali, porque o clima é outro, né? Eu não conhecia mesmo o esporte, nunca tinha ido assim numa corrida, nunca tinha ido. Meu esquema era ir bar, boteco, estilo de vida totalmente, Sério né? mesmo, cara? E aí, cara, eu quando eu era novo, lá para meus 15, 16 anos, eu pratiquei skate. E o skate tem essa vibe também, sabe, de você se ajudar, mesmo quando você tá competindo com outro atleta, ali o cara tá tentando fazer uma manobra difícil, o cara se ajuda. Futebol joguei na minha vida, mas, cara, só estresse, né? Só briga. Até com os companheiros de time. E a corrida eu vi muito isso. Eu tava correndo, morrendo, não conseguia correr os 5 km aqui na cidade, aqui, o pessoal me incentivando, gente que não consegue, né? Falei, pô, que legal, cara. Aí eu fui pra montanha, né? Na verdade, eu acabei essa prova, eu já, no sangue nos olhos, já me inscrevi na outra. E aí eu me inscrevi numa prova, né? Da Ladeiras da Penha, acho que você conhece aqui da Sim, região, né? sim, Do sim. Júnior. Foi em Santa Isabel. Foi em setembro isso. Ela era em janeiro, final de janeiro, 30 de janeiro de 2022. E aí eu me inscrevi nessa prova, me inscrevi já nos 14 km, né? Falei, já vou aumentar a aposta, né? E comecei a treinar. Só que daí entre a prova, né, tem o Natal e o Ano Novo. Dei uma É... desandada aí depois do Natal, cara. Aí parei. Só que daí eu acabei indo porque minha esposa pegou no meu pé e falou: pô, você se inscreve, paga, vive falando para mim economizar e agora você não vai na prova? Aí, meu amigo, eu tinha ido no bar, cara. Cheguei em casa 2 horas da manhã, nem dormi, Meu. peguei e fui pra prova.
Mas Meu sofri igual Deus. um condenado na prova, cara. Mas aí eu Tomou vi o uns primeiro tapas na cara de alta cara. performance, assim, correndo, que até hoje é meu vizinho aqui, que foi o Thiago Mal. Ele tava Aham. correndo uns 32 quilômetros, ele passou por mim, cara. Falei, como é que esse cara tá correndo aqui? Eu não tô conseguindo andar aqui, cara. E aí, meu, e aí foi assim, aí eu fui, meu, fui pesquisar, aí eu fui pesquisar sobre o que era trail run, né? Que era corrida de montanha. E eu caí num vídeo do Killian, é um vídeo que ele corre, acho que a Western State, em que ele quebra, perde no final, que corre uns caras bem antigão, assim mesmo, esqueci o Anthony Kupka, não sei pronunciar direito. Isso. E aí eu falei, meu, é possível alguém correr 100 milhas? E aí, por isso que o pessoal fala, pô, você já correu 100 milhas, mas eu, quando eu comecei, eu caí nesse vídeo e falei, meu, vou correr 100 milhas É um dia. isso. E aí eu fui com o objetivo isso. Então, desde então, eu tô treinando muito. Então, assim, não é que eu comecei e tal. Meu, se você olhar meus treinos no Strava, eu sempre deixo meu Strava aberto, eu treino muito. Tô treinando muito, com cuidado tal. Nunca me lesionei, assim, né? Mas treino muito para conseguir chegar nas 100 milhas, né? E aí atingi, gostei. E é isso, cara. Foi Bom, isso a primeira então corrida. pensando assim, 2021, você não corria nem 5K, bebia, não sei se Bebi. qual era o nível desse bebia, mas Era só forte. que É só rodar meu Instagram lá, procurar umas fotos antigas, você vai ver. e aí sua avó mudou sua vida, cara. Mudou, cara. Ela foi, me incentivou, correu, me levou na prova. Foi ela que me fez a inscrição nessa primeira prova aí, né? Que falou que faz a inscrição lá, você vai gostar. E desde então, tô aí, tô coisa. Eu era competitivo, por isso que eu falo que eu bebia forte. Eu sou, né? Então compito aqui na bebida também. Eu era o último a sair, o último o que mais queria tomar. Era Eu sei, eu também já tive uma fase dessa aí de boteco e tudo mais, mas graças a Deus ficou para trás e hoje em dia é, a história é completamente diferente. a minha Mas também, Valmir, mudou minha vida, assim, porque eu não bebo nada até hoje. Nada, nada hoje. que coisa boa, cara. Eu também não bebo tem muitos anos já, mas assim, de vez em quando tomo uma cervejinha ali com um amigo ou outro, aí com duas long neck a gente já fica tonta e já para logo. E Mas, cara, me conta como que foi essa parte. Você falou que você fez essa prova em 25K em setembro de 2021 e já partiu logo para a prova lá de Joanópolis da Ladeiras da Penha. Mas onde que você viu o trail run, de onde surgiu que você falou, pô, vou me inscrever nessa prova? Não, eu me inscrevi sem saber que era Trail Run. Eu Ah, pesquisei é? provas próximas em Piracaia, né? Tô no interior aqui. Caraca, E aí velho. tinha da Ladeiras da Penha. Eu fui com tênis de rua. Aí depois falei, tem que ter uma mochila. Levei uma mochila normal, assim, de abotoar, de Aham. bike que eu achei. Quantos Aí eu quilômetros que fui. foi? Eu fui nos 14, eu achei que era de rua, assim, eu achei que era estradão. Ah, Eu vi assim, eu achei que era estradão. Eu perguntei para minha avó, ela falou: não, vai lá, que lá é. Só que tem muito morro só. Ela também nem sabia. Ela falou: só tem muito morro. Corri uma vez lá, tem muito morro só, mas é tranquilo. E nada, cara. Aí cheguei lá, eu lembro que eu saí assim. Primeiro que a gente tava chegando de carro, eu com a minha esposa, a gente meio que brigando no carro, né? Porque eu cansado, e ela falando: não, tem que ir. E aí, o ressaca. negócio chovendo, a gente indo pro meio do mato e o GPS levando pro meio do mato. Eu falei, caramba, nunca a gente tá indo, né? Aí cheguei lá, meu, um barzinho lá, o pessoal conhece, famoso, que é a prova do Caveiras, acho que é lá agora também. E você sai de lá, você já sai, sobe um tobogã que eles chamam lá, que é uma linha de oleoduto, gasoduto, né? Uhum. Gigante assim, desce e já cai para umas trilhas. E eu sei que assim, eu com tênis de rua, uma chuva lascada, não conseguia andar na Uau. trilha. E aí foi aí que eu conheci. Aí depois disso que eu vi o que é o trail run, eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Aí eu, pô, Aham. trail run, aí, cara, foi aí que eu fui pesquisar do esporte, ver o que, que era isso. Não sabia que E era, existia, nunca tinha ouvido falar. caraca, velho. E aí você, depois dessa daí, você, pô, é isso aí que eu quero pra minha vida. E viu o Aí eu vídeo falei, do nossa. Killian? Aí caí no do Killian, a minha esposa achou que eu não ia querer mais, né? Porque eu cheguei tudo lamaçado, tá? Eu falei, nossa, que legal. Porque é o contato com a natureza, o estresse, o Sim, trabalho sentado, sabe? Tá, para mim foi uma outra maneira de aliviar o estresse que eu tinha provavelmente na bebida. sim, sim, sim. E aí eu fui pesquisar trail run, corrida de montanha, e já caí nos vídeos, né? Alguns vídeos, um deles foi o do Killian, cara, do Western States, acho que ele tá correndo mais. Ele era Sim, novão, tudo, assim, isso foi em sim, 2010, sim, mais ou menos. sim. Foi nessa Western States aí que o Killian e a Salomon, em conjunto, né, criaram a linha S-Lab da Salomon. Já Foi a só, partir dessa Western States aí. Tem um livro que conta todas essas histórias aí. Bom, mas, cara, que eu queria mesmo assim começar a trocar ideia contigo, você falando aí que você não sabia o que que era, porque, pô, todo mundo começa na rua, aí corre muito tempo rua, aí um dia um amigo chama para fazer uma corrida na trilha,
você foi completamente oposto. Você se inscreveu na prova da Ladeiras da Penha, achando que era de asfalto, É, e foi. E sua avó falando, pô, não, é só tem uns morrinhos a mais lá e pode ir. foi Ela morrinho, já correu essa prova? Não, ela não correu, ela não foi. Nós cruzamos um rio porque choveu muito nesse dia, deu alagamento em vários locais. Aí o cara que organiza lá a prova, ele falou que estava previsto para a gente passar num rio na Canela, o rio estava no peito, eu tenho a foto até hoje, assim, ó. Não, O rio estava aqui caraca. assim, a gente atravessou o rio por aqui. E, cara, eu falei, que louco, parecia o Rambo. Parecia... Me senti mesmo o Rambo, assim, sabe? Acho que foi essa sensação de ter vencido isso. Acho que eu demorei mais de 3 horas para fazer os 14 km. Caraca. E fui um dos últimos mesmo para fazer os 14 km, mas assim, eu caí de cara de paraquedas mesmo. Eu caí no trail run, fui descobrir depois disso aí. E, e, Aí e uma curiosidade, cara, e a epilepsia? Teve que aumentar o remédio ou diminuiu? não, consegui diminuir remédio, ainda é controlado, ainda tomo remédio, provavelmente eu vou tomar pelo resto da minha vida, mas as Aham. frequências das crises que eu tinha, né, que eu tenho, diminuiu muito. O fato de ter parado de beber, de praticar um esporte, de perder 22 quilos, né, Caraca. é, ajudou muito. Então, assim, o esporte mudou minha vida, salvou, mudou provavelmente a vida da minha filha, né? Que eu tenho uma filha pequena, ela tem 7 anos hoje, mas ela falava assim, né? Cerveja, a palavra dela era cerveja, porque eu tenho uma família grande também, é churrasco só toda hora. E hoje em dia, cara, ela nem ela. Tanto é que na prova, agora, na prova lá, eu ganhei uma cerveja sem álcool. Ela falou: você vai beber isso de novo? Eu falei: não, não bebo, filha. Tal. Nem, mas aqui não tem álcool, tal, né? Cara, É, mudou e mesmo. como que é essa relação? Você falou da família grande, que sempre tem churrasco, sempre tem bebida, obviamente. Como que mudou alguma coisa na relação da sua família com você? Tipo assim, pô, você era uma pessoa até 2021 e agora você é outra pessoa, né? Você, pô, hoje em dia você é um atleta de alto rendimento. Cara, o que que mudou nesse relacionamento aí com sua família? Cara, ó, mudou duas coisas, Vamir. Mudou com a família, mudou com amigos. Amigo eu não mudou, não afastou todos. Não tem mais nenhum dos que eu tinha antigamente, assim, do jeito que era, que toda sexta-feira ia pro bar, tal. Até meus primos, que eu era muito mais próximo, assim, também deu uma afastada. A gente ainda tem contato. Igual amanhã tem uma peixada na casa dessa da minha avó, tô indo lá amanhã. Mas meus familiares, no começo tem aquela questão, né? Bebe, você vai. Agora não, agora nem, pô, não bebe, nem oferece, nem nada, coisa. Mas mudou um pouco a relação, né? Porque você acaba fazendo. Eu recebia na minha casa aqui muitas vezes, porque eu fazia churrasco também toda hora, tal. E eu parei Uhum. de fazer isso daí. Realmente não, não cabia Mas mais. Porque ele, era aquela coisa, você tava no sábado, tem que fazer calor, vamos tomar uma cerveja em casa. Aí vim comprar carne, sim. isso não tem mais, né? Eu tô treinando. Aham. Mas e a questão, eles têm noção do atleta que você se tornou? Para eles não, ele só corre no meio do mato, é meio doido. Não, eu acho que tiveram uma noção agora, principalmente agora, né? Que dessa prova aí acho que foi muito legal para mim, porque deu uma visibilidade legal. E eles têm noção, assim, que eu sou dedicado em tudo que eu faço, eu sempre sou, no trabalho, nas coisas, assim, eu sou bem. E aí eles têm uma noção, assim, do nível que eu tô evoluindo e tal, e eu falo abertamente com eles onde que eu quero chegar, o que eu quero fazer, né? Então, tem sim, mas e eles me apoiam, cara, me apoiam bastante. Tanto é que com essa prova aí, a câmera aqui da cidade, né, que o pessoal da cidade aqui me acha o louco da madrugada, né, porque eu saio treinar de madrugada antes de trabalhar. Aí o pessoal viu, né, o resultado, tal, fizeram uma homenagem para mim na Câmara Municipal aqui da Que cidade. legal, cara. Legal, receber uma moção, né? E aí eles foram lá, quem pôde ir foi lá, compareceu, tal, me deram os parabéns, acompanharam a corrida, que a corrida foi transmitida, né? Então no chat lá tem as mensagens deles lá, acompanhando, torcendo por mim, Porra. né? E tem noção, né? Porque, pô, quando é a primeira vez que eu corri 100 milhas, né? Até um tio meu brinco, falou, cara, cansa de carro. Não, não tem como, né? Então eles sabem que é uma coisa extremamente difícil, extremamente, né? Tem que se dedicar muito. Aí eles veem minha Sim. dedicação, tal, respeito e apoio pra caramba. Eu sou muito grato. Minha família Cara, são excelentes. que coisa legal, cara. E, velho, eu acompanho você desde a época que você foi a primeira vez lá em Cambotas, que você foi porque você tinha vencido ou pegado pódio Na na Roots, Guarulhos, na Roots. muito E doido. eu queria que você falasse um pouquinho disso daí, cara, da Roots, que te proporcionou até a primeira visibilidade, assim, vamos dizer,
de se classificar para uma outra prova? Fala um pouquinho para a gente disso aí. Então, foi a primeira prova que eu ganhei até, né? Que eu ganhei a prova. Foi surpresa, porque foi a minha primeira ultra de 60 km, né? Até então Foi eu 22, assisti. né? Foi em 2022, finalzinho de É, 2022, acho que outubro, mais ou menos, novembro de 2022, aí em dezembro a gente já foi para lá, umas foi semanas depois. Cambotas. É. Acho que foi em novembro, né? E aí então eu queria correr essa prova e eu falei, pô, vou treinar bastante e vou aumentando as distâncias nas provas aí até o final do ano, ver até onde eu consigo, meu corpo consegue chegar, né? E aí eu fiz 14 em Bragança, fiz acho que mais uma de 14 na Pedra Grande, 21. Cara, tava fazendo tudo quanto é prova que aparecia, né? Treinando e Todo fim de fazendo prova. semana. Toda semana. Treinando, fazendo prova e sempre uma distância um pouquinho maior. Um pouquinho Aham. maior. Aí eu me inscrevi eu procurando uma ultra, né? A cheia da Roots lá. Fui antes, fiz um treino com o pessoal lá, com Wesley, conheci o percurso um pouco. E gostei da prova, não sabia se eu ia conseguir terminar ainda. Uhum. Cara, assim, foi surpreendente, porque eu tive um desempenho bom, eu estava em segundo, e o primeiro menino acabou se perdendo lá um pouco, e aí eu acabei passando ele, mas enfim, faz parte, e eu acabei pegando o primeiro lugar, mas tive um desempenho muito bom, cheguei, nossa, exausto, morrendo, e ganhei, aí, pô, quando você ganhou isso, você ganhou uma vaga para Cambotas, falei, mas o que é Cambotas? Aí eu fui pesquisar, pô, que legal, cara, Cambotas vai estar os melhores lá do Brasil. Nossa, que top, cara. Eu sou Pô, muito fã assim, de estar com os melhores sempre, sabe? e um ano você já estava no start list mais difícil do Brasil. Então, eu falei, nossa, que top, cara. Vou correr com os melhores do Brasil. E, meu, botei para treinar, mas lá em Cambota aquele ano não fui tão bem assim, né? O calor Mas lá foi, também, né? Não, foi, aquele ano foi, foi o mais quente que eu já vi na minha vida, cara. foi tenso, né? E aí, cara, aí eu fiquei muito contente assim com a prova. Foi uma prova que mudou, tanto é que eu fiz ela depois. Essa prova eu já foi a primeira que eu ganhei e a primeira também que eu passei mal, que eu fui tirado na prova, Ah, porque no ano caraca. seguinte, no ano seguinte, não sei se o Wesley te contou, eu passei mal na prova. Fui fazer ela no Nossa. ano passado, o ano que o Ryan, que é o americano, veio aqui e Sim. ganhou. E eu estava em primeiro na prova, mas acho que sol também, e erro de hidratação e tal. Eu passei mal, tive um mal lá, acordei no hospital com a turma Caraca, velho. Meu Deus. me colocando. Já tinha sido passado, né? O Ryan me passou, eu já tinha quebrado, o Ryan me passou, aí o Wilton também, que é fera demais, me passou. E aí eu, no final da prova, faltando 1 quilômetro, era o terceiro, faltando 1 quilômetro para acabar, sei lá, apaguei e acordei no hospital. Que isso, cara? Tô doido. Aí não, pô. É. Nossa, Cara, aí foi. e quando você ganhou em 2022 a Roots, foi ali que você deu o estalo e falou assim, cara, eu sou da pra prova longa. Ou não? Foi mais pra frente? Não, então, na verdade, assim, como eu falei, eu comecei pensando em fazer uma prova de 100 milhas. Eu não sabia se eu ia chegar no nível competitivo ou não. Ali foi que eu falei, pô, eu consigo ganhar uma prova. Né? Eu consigo ganhar uma prova, principalmente uma prova longa. É, aí eu já estava com esse foco das 100 milhas, né? E eu já tinha esse planejamento de seguir nas provas mais longas, ter um volume alto de treinamento na semana e estar nas provas mais longas, mas ali que falou, pô, eu posso ganhar uma prova, né? Nunca imaginei que eu ia ganhar uma prova. Isso não passava na minha cabeça. Eu queria Uhum. terminar, fazer e bem, eu sou competitivo, principalmente comigo mesmo, querer fazer melhor tal. Mas nunca imaginei que eu ia estar assim, correndo com os melhores, às vezes, né? Tem muita gente muito boa aí, lógico, né? Melhor que eu, mas tá sempre ali brigando, pelo menos a saída ali até quebrar. Até apagar, até apagar no hospital. Então, tanto é que agora não, agora eu mudei um pouquinho, né? O Roberto da RCM treinamento falou pro cara, vai mais devagar no começo e tal. Mas a minha estratégia de prova, tanto é que quando eu fui na Jaraguá Sky, que eu fui bem lá também, ninguém me conhecia lá, acho que eu fiquei em sexto lá. Sexto, acho que foi. A minha estratégia era sair, correr com os primeiros até onde eu quebrar. Eu falei, eu espero quebrar no KM 51, 49 e tal. Aí minha estratégia é meio essa, cara, sem hidratação, sem nada assim pensado. Agora, principalmente do ano passado para cá, desse ano que eu passei mal na rua, eu tô pensando muito mais nessa parte de hidratação, alimentação, né? Uhum. E eu vejo que isso é a diferença que acaba fazendo. Ô, cara, e você veio acumulando distância, igual você falou, toda vez você ia aumentando um pouquinho de distância.
Ano passado você participou das 100 milhas da Patagonia Run, foi a primeira vez nas 100 milhas? Foi a primeira vez nas 100 milhas. Foi a primeira vez nas E 100 milhas. pensando assim, basicamente, de um ano para o outro, pô, ano passado você também foi muito bem, foi o melhor brasileiro, apesar de você ter falado que você quebrou. Para esse ano que você foi terceiro colocado, o que você acha que foi a chave assim, de mudança para você conseguir o sucesso que você conseguiu nesse ano de 2025? No ano passado, a quebra que eu tive foi mais muscular, né? Não foi falta de energia. Eu realmente, depois do KM ali, depois do lago ali, né? Eu não conseguia mais correr nas 123, descidas. 120. É, eu não corria, não conseguia correr mais nas descidas, nem nas retas, praticamente. Era só subir que eu estava subindo bem, mas eu não conseguia. Então eu vi que eu precisava treinar muito descida, né? Para fortalecer os músculos, principalmente das pernas. A alimentação e a hidratação, sim, eu melhorei. Acho que no ano passado eu ingeri uma média, sei lá, de umas 40 gramas de carboidrato, principalmente do final, que vai diminuindo, você não consegue ingerir, né? Esse ano eu consegui ingerir bem mais quantidade de carboidrato, né? Mas eu fiz um treinamento de força melhor na academia, né? Para fortalecer os músculos, ingestão de carboidrato, treinei descida, comecei a treinar um pouquinho antes, né? Minha preparação, na verdade, começou em dezembro, né? Eu deixo meu Strava aberto, acho que todo mundo devia deixar, porque eu sigo muito os que os atletas colocam, né? Mas eu comecei mais ou menos lá em dezembro. E aí eu estava fazendo semana de volume, semana de altimetria, semana de volume, altimetria, descanso, né? Montando lá o meu treino. Mas acho que o principal foi isso mesmo, a questão da alimentação, porque eu consegui correr também mais rápido, principalmente dos 50 para frente, que foi a diferença da minha prova, né? Até os 50 o tempo foi mais ou menos igual, apesar que esse ano acho que estava um pouquinho mais duro, eles mudam pouca coisa, mas estava um pouquinho mais dura, porque eu consegui ingerir carboidrato por mais tempo, uma quantidade maior de carboidrato, e também a quebra muscular eu fui ter lá por quilômetro 150, mais ou menos, que daí o último PC ali, que na corrida, se você olha, eu passo correndo bem devagarzinho, ali eu estava sentindo muito minha coxa, posterior, joelho, ali eu estava sentindo muito, tanto é que eu vi o Max, né, não sei se chegou a ver aquela retona, quando você correu, Uhum. você tinha a retona uns 8 km lá, mais ou menos, depois do Colorado 2, e eu vi ele, né, no final, estava 2 minutos atrás dele, mas eu cheguei a ver ele na trilha, sobe, desce, e aí na hora que você começa a subir de novo, passa naquele, aí eu não estava conseguindo mais correr, aí ele acabou colocando uns minutinhos a mais ali em mim, né? Pouca coisa também, né? Mas foi isso. Mas, cara, acho que foi uma evolução e a confiança. Na primeira vez, eu não tinha tanta confiança que eu iria terminar. Era uma surpresa para mim. Eu tinha feito até o 100, né? Mas eu tava meio assim se eu iria conseguir terminar ou não. Então, eu falei, cara, vou pegar mais leve. Então, eu demorei um pouquinho mais nos postos de controle também. Eu parava em todos, tal. Esse ano eu já consegui pular ali 2 postos de controle até o KM50. Depois, no último, também consegui pular ele, né? Senti a segurança e eu estava com uma pressão maior, porque eu queria fazer um tempo maior, uma pressão minha mesmo, tanto é que no começo eu falei, pô, eu vou colocar na rede social minha preparação, tal, para, né, dar uma movimentada, mas aí eu falei, não vou colocar, senão eu vou criar uma pressão a mais do que eu já estou colocando em mim de fazer melhor, Uhum. porque eu queria fazer melhor, né? E deu certo daí. E aí acho que essas coisas fatoram. Acho que só de pular os pontos de controle e ficar menos tempo nos pontos de controle já melhorou Uhum. bastante, porque eu parei bastante nos outros. Cara. Acho que eu sumei, deve ter dado quase uma hora de que eu paro. Uma hora não, vai Entendi. uns 40 minutos nos Aham. pontos de controle todo ano passado. E esse ano foi muito mais rápido. O que eu mais demorei, eu demorei 8 minutos, que foi onde tem o ajuda externa e o drop bag lá, Ah, que tá. na próxima vez eu também, né, pretendo melhorar, que eu acho que não tem por que eu deixar um drop bag e ter ajuda externa. Eu fiz os dois, né, sei lá por quê, Uhum. mas não Tudo é teria por que experiência, fazer. cara. Não teria por que. Eu cortaria uns 4 minutinhos ali tranquilamente. Aí, olha só, isso que é legal, você conseguir enxergar, olhar para sua prova e falar, pô, aqui dá para fazer melhor nisso, 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 naquilo. Isso é muito legal. E uma coisa que eu acho que pode ter contribuído é o foco que você teve, né? Você falou que você treinou, começou a treinar em dezembro. Eu acompanho muito assim de perto, mas salvo engano, você fez, foi só Cambotas que você Só fez cambotos. em Só fevereiro cambotos. e mais nada, né? Foi mesmo. Não, mais nada. Tipo também assim, né? Como tá, o start list é muito forte, o terreno é mais técnico, e lá tem muito terreno técnico, acaba que é um treinão de luxo para você ver como que você Sim. tá, né? E foi bem pra caramba. Foi. A Cambotas eu fiz, agradeço você também aí pelo convite, né? Uma prova.
top demais, excelente, e principalmente pelo start list, né, da prova, que é Sim. sempre competitivo, né? Acho que Aham. é aí uma das provas mais competitivas do Brasil, se não for a maior. Eu fiz, eu estava no período de treino e diminui a carga naquela semana, mas não diminui tanto. E ali eu senti que eu estava muito bem. Porque eu falei, Uhum. cara, eu tinha que ter descansado umas 2 semanas, mais ou menos, ter feito uma lapidação melhor, mas ali eu senti que eu estava muito bem, porque eu segurei a primeira metade da prova também, que o Roberto me pediu, falou, vai mais devagar, vai num ritmo menor, então eu fui menor e solta depois. Eu fui soltando depois, eu vejo depois no Strava, né, lá naquele Strava Flyby, lá eu vou alcançando a turma e indo. Se tivesse mais distância, é lógico, o atleta que estava era muito bom, o Filipinho, o Bruno corre muito, né? Mas acho que se tivesse mais distância eu chegava mais perto, né? Não fiquei tão longe, mas eu Não, acho que eu me senti muito bem. e como era uma prova que para você era como se fosse um treino mesmo, para ver como que você estava, e dá aquele estímulo de, pô, competição, né? Sim, Então, assim, eu acho que é o melhor dos mundos ali, você participar da prova, pô, conseguir um top 10 ali naquela prova que tem só nego grande. Então, assim, eu acho que você fez uma preparação muito redonda, cara. E a prova que você colocou no caminho é a prova que é o que você falou, te deu confiança, te mostrou que você estava realmente no caminho é, certo para chegar em abril ali com tudo pronto para fazer uma grande prova nas 100 milhas. foi muito importante, porque quando eu olhava o tempo de 2022, tudo bem que 2022 fez um calor muito Nossa, maior, né, tal, mas acho que eu fiz 5:16 nesse ano lá, e eu tinha feito quase 7 horas em 2022. Então eu falei, nossa, baixei tudo isso de tempo, né, mais experiente, tal, calor, mas lógico. eu vi que meu corpo estava muito bem, então me deu confiança, aí eu faço mais uns percursos que eu faço aqui, sempre eu faço o mesmo percurso, tentando ver o meu tempo, para comparar, para ver se eu estou melhorando, se eu estou evoluindo, também estava indo bem, então isso me deu uma confiança muito grande para ir para a Patagônia, assim, com certeza. Cara, e eu estava acompanhando aqui no site da Patagonia Run a sua evolução, né, durante a prova inteira. E para mim é muito marcante o quilômetro 90 ali no El Colorado, porque foi ali que eu quebrei. E aí, cara, e para você vinha ali entre quarto e quinto colocado, e no quilômetro 90 você passou em terceiro e foi terceiro até o final, cara. Qual que foi a estratégia que você usou ali para fazer uma prova tão boa, tão redonda? Ó, eu estudei bastante a prova, né? Eles falaram que o percurso ia estar um pouco diferente, mas dava para ver que as principais montanhas, as principais subidas, as principais descidas estavam na prova. Então você tinha uma volta diferente para chegar em cada subida. Eu planejei tomando bastante carboidrato no começo, queria tomar uma média de 90 gramas de carboidrato por hora, né? No começo consegui fazer isso em 4 horas de prova, depois deve ter caído aí por uns 50. E eu queria sair bem, para não ficar na muvuca ali, né? Apesar que não é uma trilha apertada, eu não sei se quando você fez saía lá do Chapéu, da base do Chapéu, ou saía da cidade, né? Sair da Mas cidade. saía da cidade, mas mesmo ali na base do Chapéu, ali acaba dando uma congestionada, apesar de ser trilha Uhum. zaca, porque muita gente acaba dando congestionada. Então, eu queria correr bem, correr vendo os primeiros, pelo menos, né? Correr vendo os primeiros, e a ideia era ficar entre os top 10 ali, até o KM50, pelo menos. Acabou que foi um pouco melhor, eu estava me sentindo bem, ou até o Sérgio estava se sentindo mal, porque ele até desistiu depois, mas eu consegui correr vendo ele aí, sei lá, os 20 primeiros quilômetros ali, depois que ele deu uma disparada na frente de todo mundo, O né? Sérgio Pereira? O Sérgio Pereira, né? Ó, Que é uma referência, né? Um cara fera sim, demais. sim. E eu tava vendo ele, aí eu já conhecia. É que eu não sei qual dos dois que é o Max, mas o que ficou na minha frente mesmo, o segundo, né? Eu já conhecia Uhum. ele do ano passado, né? Já tinha visto ele no ano passado, sabia que ele era fera também. E corri meio que vendo ele ali. E falei, vou tentar fazer, dividi a prova em 4, né? E falei, ó, no primeiro ano eu fiz acho que 6 horas, o primeiro quarto da prova, o segundo quarto tanto. Falei, vou tentar fazer o primeiro mais ou menos nesse tempo, um pouquinho abaixo, mais coisa de 10 minutos abaixo, mas vou pegar leve nas descidas, vou tentar subir melhor e descer mais tranquilo para não ter essa quebra muscular. E foi isso que eu fiz. E aí, só que aí eu consegui acho que a diferença, eu estava vendo aqui, né, na planilha, depois analisando, a diferença foi que nesses 3 quartos, os 2 quartos do meio, que foi onde eu mais ou menos senti mais, foi onde deu a minha maior diferença de hora, né, que é isso mesmo, do quilômetro 50 ao 100, mais ou menos, vai, até o 120, foi o que eu consegui me manter
correndo bem ali, em partes que são corríveis da prova. Minha primeira parte da prova ali, a gente não é tão corrível, é muito inclinado, né? Você tem 3.300 de altimetria nos primeiros 50 quilômetros. Aí você pega nesse meio, você consegue correr mais, mas se você se esforça muito ali, você chega quebrado nesse meio de prova, e aí você não consegue correr. Então eu usei a estratégia, eu desci mais devagar, então eu olho, comparo as descidas lá no meu Strava, eu vejo que as descidas eu desci mais devagar do que eu desci no ano passado, subi mais ou menos na mesma velocidade, mas desci mais devagar, e isso fez com que eu conseguisse me manter correndo nos quilômetros para frente, e é isso, né, assim, eu vejo o Strava, o Flyby lá, eu vejo que eu cheguei muito perto do Max, do segundo colocado, e do primeiro eu devia estar próximo também, o dele não tem a opção do Flyby, mas devia estar muito próximo dele também, porque foi 18 minutos de diferença, 18 se não me engano. minutos. Mas eu corri muito bem a segunda, eu tenho uma planilha que eu tenho lá, quem foi os melhores nos postos de apoio, e nos últimos lá eu consegui bem, tá bem próximo deles. Cara, e olha que interessante essa informação que você deu, porque muito se discute, até mesmo entre treinadores, já vi diversas discussões, o que faz ganhar a prova, a subida ou a descida. Você acabou de me mostrar aí que você fez a descida segurando, a subida fez como fez o ano passado, e isso te proporcionou correr mais, né? Corri mais Onde tempo. era corrível, você tinha perna para correr, então, ou seja, não é nenhum nem outro, é você economizar musculatura para você correr onde dá para correr, né? Eu acho que o segredo, assim, não sei, né, O exatamente, foi seu minha segunda segredo dessa prova, prova, mas para mim, né, para mim me desempenhar bem, o segredo da prova é eu tentar me manter, para mim não ter essa quebra muscular, porque eu não sei quando você não terminou se foi energia muscular, mas o muscular te quebra mesmo lá pro quilômetro 80, 90, ele te tira da prova, cara. Ele tira, sim, te faz andar da prova, por mais que você esteja com vontade, com cabeça, sim, não dá. Eu não conseguia correr no plano em 2000 e no ano 23, anterior, 24. 24, eu não conseguia correr no plano, na descida, descia de ladinho, assim, sabe? Muito, muito louco. E na subida eu tava indo bem, na subida eu tava indo Aham. bem, na subida eu porque daí eu juntei com o pessoal do 100K, esse ano foi menos, né? Só com o pessoal dele do 100K, mas cara, eu ia passando o pessoal do 100K na subida, eu chegava na descida, o pessoal ia passando, porque eu tava andando de ladinho, assim, descendo de ladinho. Isso aí é massa. Cara, e agora, pô, você já tem 2 100 milhas e você tem planejamento aí de especializar na distância. Nesse Sim, mesmo fim de semana da Patagonia Run, teve a Rosália correndo a Zion lá em Utah, nos Estados Unidos, eu e sigo ela ela. já, e ela já está com 15 provas de 100 milhas. Para mim, ela é a atleta brasileira com maior experiência em 100 milhas. O que eu notei foi que ela se especializou, cara. Ela realmente, as provas foco dela são provas de 100 milhas. Claro que ela faz outras provas aqui no Brasil, de outras distâncias, distâncias menores, sempre com performance boas, a muito boas, mas não é o foco dela mais. Você pensa também em se especializar. E outra coisa, se sim, se você pensa em se especializar em provas de 100 milhas, se você tem uma prova assim que brilha os seus olhos, pelo que você falou aí, a prova que te colocou dentro das provas longas foi o Western States, mas me fala aí, se você quer se especializar e se tem a prova que brilha os seus olhos que você vai participar, não é isso que você quer, que você vai. Ó, eu vou sim me especializar nas 100 milhas. Eu quero ser um dos melhores, se não o melhor atleta de 100 milhas. Sei que é muita ambição, mas é o que eu quero, é o que eu coloquei como objetivo. Eu acho que é uma pena, porque aqui no Brasil a gente não tem muita prova de montanha mesmo de 100 milhas, né? Então envolve uma Vai questão ter de a Monza custo. agora esse Vai ter a ano, hein? Mons, vai ter a Mons. Nossa, mas a Mons é sofrida. Aquele terreno da Mons não é fácil, não. Mas aí mudou, o das 100 milhas vai ter mais parte mais corrível, não vai ser igual o 100K, não. Nossa, mãe, porque o cara coloca a gente lá para passar por baixo de umas árvores por cima. É loucura. É loucura lá. É o terreno mais difícil que eu falo, porque, pô, você olha Ó, pro chão, você bate a cabeça no tronco de árvore. Você olha para cima, você tropeça porque você não vê o seu pé. Nossa, lá é agarrado mesmo. é Nossa Senhora. agarrado. Mas eu quero sim me especializar na prova de 100 milhas. Estou escolhendo já uma para fazer. Meu planejamento era fazer duas esse ano, então talvez a Mons dê certinho para me fazer. Estou vendo que tem a logística de trabalho, tal, né? Que eu tenho que ajeitar Lógico. minhas férias, tudo lá. Tem Eu a penso parar facilidade que é pelo. no Brasil, né, cara? É,
tem que parar pelo menos 5 dias, né, vamos Sim, para sim, aí, então sim. tem que conseguir pegar férias no trabalho e tal, é uma logística que eu vou ver agora nesses próximos dias, assim que eu voltar, porque eu estou de férias hoje, então, sim, quero especializar e quero conseguir fazer de 2 a 3 por ano, né, de prova de 100 milhas aí, não sei se é possível fazer 3, mas pelo menos 2 eu acho que dá, se não for Duas, prova, se não for prova, pelo menos alguns desafios. Tipo, eu tava sim. pensando esse Boi ano, se não preto? tiver. Então, fazer uns FKTs e tal, né? O primeiro que eu ia fazer é daqui da minha cidade, né? O pessoal vai caminhando até Aparecida, dá 170 Sim, quilômetros, eu sim. queria tentar fazer abaixo de umas Boa. 19 horas Quem de sabe prova. você não vem dobrar Boi Preto? A Boi Preto tem 85, dá 170 com 8 mil. Então. Então, Eu já tentei pesado. uma vez. Eu tentei uma vez e parei na metade. Parei nos 85. É. Então, Mas pesado. Então, e a prova que brilha seus olhos aí, que você fala, um dia eu vou fazer ah, essa prova, cara. são a Western States, quero muito fazer, tá? Foi a prova que eu via pela primeira vez, então quero muito fazer. O TMB, acho que todo mundo, né? Não tem TMB. E uma que acho que pouca gente fala, mas que eu quero fazer, essa eu vou fazer com certeza, é a Barclay Marathon. Eu quero fazer Nu! ela. Essa eu Essa, quero fazer, porque, cara, não sei, acho legal, difícil, pouca gente ter terminado, acho que muito louco o estilo da mas você vai prova. para fazer as 5 voltas, né? Não é para ir lá e Não, fazer uma vou. voltinha e falar, eu tô Não. feliz. Ou para fazer, não, ou para fazer assim com volta ou para achar perdido eu falando com uma lata de lixo lá igual acharam. Então, coisa. Minha esposa fica doida, meu amigo. Ela toda vez que eu vou correr, que eu me inscrevo em alguma coisa, ela fica, fala, cara, o que, que vai acontecer? Ou Caraca. com me acharem no meio do mato lá, vou terminar, Ou para sim. acordar no hospital. Vou para terminar, com certeza, meu amigo. Vou para tentar terminar. Não sei se vou Não, terminar, tem que pode ser que ser. nunca termine, pode ser que não faça uma volta, mas a ideia é ir para terminar. Tem que ser, Fazer né, cara? Não, não dá para, tipo, entrar na prova, não, uma prova de 100 milhas, não, corrida SK, tô feliz. Não dá, né, cara? não, não, Não tem não. dessa. Eu acho que a gente tem que estar, não sei, é meu estilo, é meu jeito, né? Mas eu sempre que eu vou, por mais que eu não vá bem, eu não vou bem em um monte de prova, né? No ano passado aí em Paraty, nossa, mãe, eu sofri um condenado. Achei que ia bem, tava, sabe, tinha voltado das 100 milhas. Acho que eu errei porque eu emendei muito treinamento de alta intensidade, muita coisa, tava voando, Romero, tava voando. Aí, uma semana antes na verdade, em julho já começou, antes da Itamonte, eu tive uma convulsão, né, uma semana antes, fui correr Ó, Itamonte, quebrei. Passei mal de vomitar. Nunca tinha vomitado assim de uma prova, não sei porquê. Vomitei, parei, abandonei. Prova que abandonei. E aí fui para Paraty. Nossa, mãe, aquele calor de Paraty lá. Eu entrei, eu lembro, estava correndo com o Jefferson. Falei, pô, vou fazer bem esse ano, porque eu tô muito mais treinado. Eu lembro que eu entrei na mata, lá na primeira mata lá, cara, eu saí ensopado, pingando. Eu só não terminei porque eu tinha falado, eu só não desisti porque eu tinha falado para minha menininha que eu ia terminar e era aniversário dela. Mas, cara, eu nossa, nunca senti tanta cãibra na minha vida, porque acho que eu desidratei também. Eu descendo lá o caminho do ouro, era uma pisada, uma escorregada, uma cãibra, cara. Eu tava nossa. saindo lágrima do olho. E fui mal, fiquei muito triste, muito triste, Isso muito foi que triste. ano? Foi agora, no ano passado. Ah, no Foi no ano primeiro ano, passado. no primeira prova que teve do TMB Paraty, eu participei também da 100, da 100 milhas, do 100K lá, também abandonei, cara. Justamente você falou tudo. Eu larguei com 10K, eu estava ensopado, meu tênis estava É, ensopado. Falei, aí eu abandonei também. Não, acho que também não, eu abandonei. acho que o clima judia muito a gente, enfim. Ali foi foda. E então não sei se vou bem, mas assim, eu tenho ambição, né? Se der certo, dá. Se não dá certo, não dá. Mas eu tenho E, ambição de ir lá e terminar. e você falou aí, Monza esse ano, ano que vem você volta para Patagonia Run ou você vai tentar já começar a pontuar, coletar pedrinhas para o TMB? Igual tem a Argentina, tem México, tem Chile, tem provas aí no TMB para começar catar essas pedrinhas aí para um futuro TMB daqui a um tempo. Então, a Patagônia é muito legal, gosto muito, mas eu acho que eu queria tentar outra de 100 milhas, para me ver como é que vai ser sem conhecer o terreno também, assim, sabe? Para me ver. Então, eu estou procurando uma prova de 100 milhas que encaixe mais ou menos nessa minha época, que eu consigo tirar férias, essas férias mais longas em março, abril, maio, que se enquadre. Estou procurando alguma ainda, tá? Se eu não achar nenhuma, eu volto para a Patagônia. Mas eu pretendo fazer sim algumas outras provas para coletar as stones, né? Isso, os Rolling Stones. É Que é só que daí massa, não cara. tem.
Não tem, acho que de 100 milhas, né, aqui na Na região. Tem 110, 130. 130, é. Mas, de qualquer forma, você já coleta as pedrinhas para o objetivo que é lá em Chamonix, né? Sim, né? Sim. E lá é massa, cara. Lá é massa. Uhum. De falar que É, então, todo mundo me fala, né? tem umas provas, que não são de 100 milhas, mas que são uma baita de uma preparação. Assim, a maioria dos atletas que moram na Europa, que vão fazer as 100 milhas do TMB, fazem. Por exemplo, a Miúte, na Ilha da Nossa, Madeira, em meu tio, Portugal, cara. ela vai ter É, essa semana ou semana que vem, essa né? Não sema- sei. semana que vem. Então, É cara, uma eu acho lindo, prova, eu acho cara. Não, e dura a prova, dura, né? 115K com 7.500 de ganho. E na verdade são 100K, né? Que você chega no 100K, os últimos 15 é só descendo. Então você acumula 7.500 com É, 100K só. é, E é pesado, velho. sim, Em essa prova, técnico, né? Em técnico. É uma prova sim, boa de fazer. Boa mesmo. essa prova também, se o meu bolso, as condições permitirem, eu gostaria muito de fazer também, cara. É uma, viu? Vou te falar que assim, é da mesma época da Patagonia Run e vou te falar, não vai sair tão mais caro do que Patagonia Run, não, cara. Não, né? Cara, e dependendo da pontuação que você conseguir no ITRA, depois eu falo em off, mas de repente eu posso fazer uma ponte, ó, o Murilo Pontes, eu vou fazer uma ponte com o Murilo Pontes na Ah, Miúde, hein? Olha só, hein? sim, show de Se você bola. falar que quer, a gente dá um jeitinho. Ah, eu quero sim, com certeza. Ah, então pronto, então já vou mandar o WhatsApp aqui pro Sidônio lá da Miúde e falar, ó, Sidônio, garante a vaga do Murilo aqui, que o cara é fera, que brasileiro vai estar se Sim. especializando aí nas distâncias longas. Pô, quem sabe, vai ser uma boa, Quem hein? Não é sabe? 100 milhas, mas é uma prova que Dura, né? realmente é uma prova dura e que tá, a elite mundial tá lá, né, cara? Sim. Uma prova É, realmente muito boa. eu queria correr assim, e acho que esse é uma coisa legal que o nosso esporte proporciona, igual eu falei, pô, eu vi o Thiago Mal primeira vez, né? E tive a oportunidade de correr com ele, né? Próximo. O Silvestrin, quantas provas, Fantasma, Celinho, e eu queria muito correr também com alguém da elite mundial para ver a diferença mesmo, né? Quanto tempo os caras chega 3, 4, 5 horas na frente, como é que será, né? É, e é uma coisa que o esporte nosso nos proporciona, né? De poder estar na Sim, mesma sim. largada, alinhado no mesmo. Puta, é muito legal. Isso é muito legal mesmo. Cara, e nessa prova da Patagonia Run, você falou aí que você começou ingerindo 90 gramas de carboidrato e depois a quarta, quinta hora você passou a ingerir menos. Mas falando só de carboidrato, né? Mas o que mais que você utilizou assim de alimentação para você conseguir concluir a prova? Você usou os pontos de abastecimento? Isso é uma coisa que, assim, que bate curiosidade mesmo de saber se você aproveita, porque tem muita comida na Patagonia Run, né? Tem muita comida. No ano passado eu comi mais, porque eu falei, vou comer, não sei se eu termino. Esse ano foi menos. Esse ano eu foquei muito mais na hidratação mesmo líquida e carboidrato. Eu pegava assim, um punhadinho de alguma coisa e saía correndo na maioria dos postos, né? Enchia água, pegava um punhadinho e saía comendo só aquele punhadinho. E foi isso que eu fiz. Eu comecei tomando mais ou menos isso, 90 gramas de carboidrato líquido, né, por hora, umas 4 horas aí, depois não consegui, ia meio que forçando, né? Mas em todo posto de controle eu metia a mão em alguma coisa salgado, principalmente salgado daí, uma mini pizza, alguma coisa, saía caminhando até o corpo esquentar de novo e né, se dar aquela parada, começar a pegar o ritmo de novo e correndo, e foi isso que eu fiz. Então, assim, todo posto eu comia alguma coisinha. Não levei nada, eu levei o ziplock para levar, até coloquei um pouquinho lá e não, acabou a prova, tava lá ainda, porque eu só na saída dos postos ali que eu ia comendo alguma coisa e foi isso daí. Era alguma coisa salgada, sempre alguma coisa salgada. Uhum. E além da próxima prova que você quer fazer de 100 milhas esse ano, você já tem alguma coisa em vista que você vai fazer esse ano ainda de prova? Sem ser Então, de 100 milhas? tava pensando no Pico do Urubu, né? Do pessoal ali da RC Treinamentos, tal, fazer o Pico do Urubu. Eu vi que vai ter o 100 km, que é uma prova que eu queria fazer, né? Muito tempo, mas eu tenho que ver a questão de folga do trabalho, que vai, inclusive de lugar que vai ser do Campeonato Do Brasileiro, brasileiro. ali o Itatiaia, né? Que vai ter o 100K. É uma prova, o Itatiaia é um lugar que eu queria correr bastante, né? Mas no ano passado já não consegui por causa do trabalho. Esse ano eu vou ver se eu conseguir encaixar ali uns 2 dias, um dia de folga. Eu queria fazer ela assim, né? E a Mons e talvez a Paraty, cara. A Paraty, o TMB, eu queria
fazer por causa das pedras, é fácil coletar as pedras aqui, e porque parece que o Pau Capel vai estar aqui, só não sabe a distância ainda, né? Eu queria ver a Não. distância que ele iria estar para correr a mesma distância para já ter esse Para dar um gostinho aí. pau nele. Não. Quem sabe ele não quebra, mas acontece, mas não, é pra ver mesmo, né, cara? Acho que é legal, é isso que eu te falei, essa emoção de estar alinhado com um cara fera, né? Sei que Sim. talvez não esteja tão lá em cima como ele já teve, mas ele é fera demais, né? Não, com Ele certeza, é inspiração. O expressivo. cara, pô, campeão já do TMB, É. já A tentou aí Patagônia ele fez em 19 horas. 19 horas. Isso que era uma pergunta que eu ia te fazer, cara. Esse ano o campeão fez 21 horas e pouco. Os anos anteriores, teve o ano que eu fui, que o Pau Capel foi a primeira vez, que ele fez sub-20, e depois, salvo engano, teve mais um sub-20. Você acha que esse ano o nível estava mais baixo, assim, de atletas de elite lá na Patagonia Run? Porque o Sérgio Pereira estava lá, né? O Sérgio Pereira já Sérgio, é um eu tava. campeão da prova. Então, no ano passado, que o percurso foi, acho que mais ou menos igual, porque nos anos anteriores não saía do chapéu, que eu não sei falar. Uhum. O Sérgio fez em menos de 21 horas, ele fez em 20 horas e pouco. 20 e pouco. E o segundo lá, que é o Cris Clemente, né, também fez em 20 e pouco, e depois chegou o Max e tal, que foi daí mais ou menos nessa leva aí de 21 horas. Então, assim, o fato do Sérgio ter desistido da prova, sim, né, tira um pouco, porque o Sérgio, eu acho que ele faria de umas 20 horas, eu seria o O quarto ali, se Sérgio ele estava tivesse. vindo da Argentina BioTMB 130K também, né? O cara tá querendo o quê também, né? 2 semanas É, depois ele meteu umas 100 milhas, aí é é. complicado, né? Sim, mas o próprio Max, que está lá, acho que foi o terceiro, ele também já fez uma prova anterior. Se você olhar lá, acho que perto, abaixo de 20 também. Ele também já fez Uhum. abaixo de 20, mas foi a versão anterior. Então, sim, eu acho que o nível não estava. Porque não tinha o Sérgio, né? Que eu vi ali que era o top Sérgio. No ano retrasado, tinha o Sérgio e o Cris Clemente, né? Uhum. Que eram feras, assim, que eu conhecia, assim, que era feras. Esse ano eu sei deles e acho que o quarto ou quinto que também era bom. Então, assim, talvez o nível não estava tão Tá, competitivo quanto já os teve em outros outros anos. anos. Não dizendo que a competição estava fácil, né? Não estava. Só mesmo baseando por tempos, assim, os outros anos tivemos tempos mais, Sim, mais baixos, só nessa questão. sim, eu acho que sim, não tava. Se tivesse, acho que se o Sérgio tivesse continuado na prova, poderia, eu não sei, eu acho que ele levava se ele fizesse o mesmo tempo, mas aí eu Eu acho, sabia que ele eu estava acho que se ele cansado. tivesse, eu acho que se ele não tivesse feito a Argentina BioTMB e ido para a prova descansado, aí sim. Agora, ele É, vindo de 130 da Argentina, a receita não é muito boa, não, imagina. Sair de um 130K e já emendar numa 100 milhas, cara. Não é todo mundo que é o muito. killer, não, né, cara? É. Não, é muito. Mas os dois lá que estavam lá são muito experientes, eles já correram várias provas. Eu não lembro se o Magnus, um deles já ficou em segundo, já ganhou. Um Foi, deles Max já. já fez um tempasso ali na Aham. prova. É que os dois chamam Max, né? Eu sempre confundo. Tem o Sim, Max do Uruguai e o Max da Argentina. tem os dois, Né? E fizeram um tempo bom já alguma vez ali. Mas o percurso muda um pouquinho também. Enfim, esse ano eu acho que estava um pouquinho mais pesado também o percurso. É, É. você A diz de clima? altimetria acho que deu 200 a mais, Aham. mas eles colocaram a gente para subir tipo, sei lá, um rio seco, congelado, ali do rio, que na verdade não estava seco, estava descendo uma água porque nevou, estava meio chovendo, sabe? Uhum. Ali em Chapéu ali, e que não tinha, cara, e foi um trecho duro para a gente subir. Então, um Caraca. pouquinho mais de altimetria no comecinho ali, e depois no final foi mais ou menos É igual. mais o bom da Patagonia Run é que o final é mais leve, né? É, Do que a prova. não, é bom, porque se colocasse o final, o começo no Vai final, pesar. nossa mãe, Se fosse ao contrário, ia ser pesado. Porque ia aí a ser galera ia pesado pra acelerar caramba, na porque parte. Tava tu- fresco, acelera na é, parte que dá para correr. A hora que chegasse lá na frente, a parte pesada ia ficar é, feia a coisa. feia coisa. Não, mas, cara, massa demais conversar esse um pouquinho aí, saber um pouquinho da sua história. Depois eu vou querer conversar com sua avó, cara. Acho que vai ser o papo mais legal de todos os tempos. Deve ter Ah, história aí, hein, cara? tem, ela. É que ela faz bastante rua, né, bastante rua, Sim, assim, sim. tá? Pô, Mas, mas cara, deve minha ter avó história. é uma outra, ela é meio teimosa também, coisa. Pra você ter uma ideia, a gente subiu a Pedra Grande no ano passado, né? Ah, Subiu. Aí ela desceu, cara, tropeçou,
E machuquei minha mão. Aí fui para casa. Um pouco no outro dia, uma mensagem no grupo da família. Foram na Pedra Grande ontem e a avó quebrou a mão. Eu falei, poxa vida. Nossa, caraca, meu E Deus ela, do ela céu. não contou, ela não falou, cara. No outro dia que achou que Caraca. ele quebrou. Então ela é forte também, ela gosta de Ah, sofrer, ela é pois de é, família. tá doido. É, mulher é foda, hein? Pô, mas vou combinar de conversar com ela. Mas, cara, Sim, prazeraço conversar contigo, apresentar você mais um pouquinho aí para quem ainda não conhecia. E, pô, quem é o Murilo Pontes, que ficou em terceiro geral na Semilisa Patagonia Run? Então tá aí, pessoal, Murilo Pontes. Prometi te trazer ele aqui para a gente conversar, conhecer um pouquinho mais. O cara que começou em 2021 a correr, tomou um couro da avó e agora tá aí terceiro geral da Patagonia Run 100 milhas. Cara, prazeraço falar contigo. Parabéns de novo pela prova. E é isso aí. Pode considerações finais aí e vamos embora. legal. Obrigado, Amir, pelo espaço. Obrigado aí pela prova que você coloca, Cambotas, que também, pô, legal pra caramba. E a gente vê o trabalho que dá para organizar uma prova, né? E só agradecer o pessoal, quem me mandou mensagem, incentivo, quem me acompanhou aí, né? Quem, enfim, eu acho que o esporte tá aí, a gente faz isso por gosto, né? Porque gosta, porque todo mundo até, né? A gente pega os melhores do Brasil, se vestem e tal, acaba que não consegue sobreviver disso. Mas o esporte traz muitas outras coisas para a gente, muitos outros benefícios, né? E seja saúde mental, física, social, família, com a esposa. Então, assim, o que eu tento passar para todo mundo é que é o corpo que eu curto muito mesmo, e porque isso ajudou a mudar a minha vida. E mensagem para minha filha que qualquer situação que ela tá na vida, ela vai conseguir mudar. Se eu conseguir sair de uma situação que, né, não era tão legal, tal, com remédio que eu tomo, com tudo aí, ela também consegue. Então, e todo mundo, né? O esporte transforma a nossa vida e eu sou prova vida disso. Sem dúvida. Massa Isso aí. demais, cara. Bom demais falar contigo, cara. E é isso aí, pessoal. Queria agradecer você também que assiste aí os nossos episódios. Agradecer a audiência de todo mundo. E também mandar um abraço para todo mundo. E é isso aí. A gente se vê nos próximos episódios. Valeu!